Olá! Vou contar para vocês quais leituras eu concluí no mês de abril. Eu tinha a impressão de que abril tinha sido um mês devagar, mas nem foi tanto, porque na verdade eu acabei concluindo algumas leituras. Eu comecei o mês lendo A História do Novo Sobrenome, da Helena Ferrante, que foi um livro que eu gostei bastante. Ele já está resenhado no canal, é o segundo volume da série napolitana e que vai pegar a vida das amigas Lila e Lenu a partir dos 16 anos até mais ou menos os 23. O livro mantém o estilo de narrativa do primeiro. Na resenha eu comentei um probleminha assim narrativo que me incomodou um pouco, mas que não comprometeu o livro, que continua assim viciante, né? Uma leitura que a gente não consegue largar. Vão acontecer muitas coisas muito sérias. Eu acho que do ponto de vista da condição da mulher, essa série napolitana ela é muito interessante porque ela evidencia muito a violência, inclusive em personagens femininas que acabam contestando de certa forma o papel social que lhes é imposto. E esse livro especificamente tem uma questão social, uma questão de desejo de ascensão e de desejo de superação socioeconômica que me tocou muito, não só nas duas personagens principais, mas nos demais personagens também. Eu achei muito bem desenvolvido, gostei bastante. Em seguida, eu li Shakespeare, o gênio original, do Pedro Susequinde. Vou deixar a capa aqui. Esse foi um livro teórico que eu li, né? Eu já tenho comentado com vocês que eu tenho tentado ler textos teóricos todo mês. E esse é um livro sobre o Shakespeare, é um livro sobre o resgate e a valorização do Shakespeare pelos escritores e filósofos alemães, do romantismo alemão, né? Então ali, século XVIII. E então esses escritores tomam o Shakespeare como modelo. Quando surge o romantismo na Alemanha, eles querem fazer uma literatura original e uma literatura tipicamente alemã, eles tomam o Shakespeare, por exemplo, mas o Shakespeare é inglês, mas na verdade eles tomam o Shakespeare porque havia uma tradição classicista muito forte naquele momento, na França e na Alemanha, por influência francesa. E então havia uma série de regras clássicas para se cumprir em arte, e o Shakespeare se torna um modelo na medida em que ele não respeita muito essas regras. Passando um helicóptero aqui. Em que o Shakespeare cria as próprias regras, ou em que ele mistura as regras clássicas com regras que ele próprio cria, ou não usa regra nenhuma, enfim. E os alemães veem esse caminho como um caminho interessante naquele momento, do ponto de vista estético e artístico, né? Esse caminho da criação das próprias regras. E nesse sentido, então, que o Shakespeare se torna um modelo. Eu já fiz vídeo para esse livro e vou deixar o link então aqui embaixo. Em abril eu li o romance Péricles, eu ia falar tragédia, é uma peça do Shakespeare que tá no meu volume de tragédias, mas é um gênero que costuma se chamar de romance, porque ele tem uma série de dificuldades que, assim, terminariam num final trágico, mas que acaba se resolvendo de modo harmônico. Então, o romance no teatro, ele tem essas características específicas, além de envolver histórias de amor, de aventura. E o Péricles é uma peça bem fantasiosa, assim, ela é bem viajante, ela tem um quê quase de fantástico pelas coisas que acontecem. E ela é bem episódica, né? É curioso que ela não narra um período assim certinho, em ordem cronológica. Ela narra episódios da vida do Péricles, né? Esse vídeo também já tá pronto aqui no canal e eu vou deixar o link aqui embaixo. Esse mês eu terminei um livro que eu tava lendo há muito tempo, desde o ano passado, que são os Diários da Susan Sontag. Esses diários eu comecei a ler na época que eu tava lendo a biografia da Simone de Beauvoir. Eu queria conhecer um pouco da vida dessas mulheres. Elas me inspiram muito no sentido de mulheres eruditas e mulheres, de certa forma, autodidatas, mulheres muito comprometidas com o próprio desenvolvimento, não só do ponto de vista da erudição, mas do ponto de vista existencial mesmo.
E eu gostei muito, assim, a Susan Sontag era uma pessoa comprometida desde muito cedo, né? Isso fica evidente no diário dela, desde adolescente, né? Com essa erudição que ela queria ter, ela queria assistir o máximo de filmes, ouvir o máximo de música e ler o máximo de livros que ela poderia, que ela conseguisse. E com um objetivo, assim, claro, de escrever sobre essas coisas e, né, de estudá-las. E ela era muito dedicada, né, muito responsável. Ela também era uma aficionada por listas, né, nisso eu me identifiquei muito com ela. Ela fazia muitas e muitas listas. Na verdade, ela preenchia vários cadernos, vários diários, e nesses diários ela fazia muitas listas de livros para ler, filmes para assistir, coisas para fazer, comportamentos a se adotar, né? Ela pensava muito nas próprias posturas nesses cadernos. E eu achei muito interessante, achei uma maneira muito interessante de você tentar melhorar. Você vê que ela está sempre tentando melhorar em relação àquilo que ela acha que deveria ser e aquilo que ela realmente é. Então, assim... E uma coisa que teve de interessante, tanto no diário da Susan como na biografia da Simone, é perceber que essas mulheres brilhantes que escreveram coisas tão interessantes, tão importantes, elas passavam pelo mesmo tipo de problema que a gente, né? Pelos mesmos tipos de insegurança, de frustrações, né? E de problemas amorosos. Você vê que tanto a Simone quanto a Susan foram muito consumidas por problemas amorosos, né? Não eram aquelas pessoas indiferentes a essas questões de modo algum, né? Elas sofriam muito. E ainda assim foram capazes de produzir obras maravilhosas, né? Então isso é realmente muito inspirador. E eu gostei muito, então, de ter terminado o Diário da Susan. Pro Leia Mulheres aqui do Rio, né, da Blux, eu li As Meninas, da Lídia Fagundes Telles, vou deixar a capa aqui. Eu acabei não fazendo vídeo porque abril foi um mês muito complicado, como maio vai ser mais ainda, porque eu vou tirar férias, então não tô lendo vários nadas esse mês. Mas eu gostei muito do livro. Achei o livro muito engenhoso, é um livro muito coeso, acho ele muito bem sucedido no projeto dele. Embora eu goste mais de Ciranda de Pedra, acho que Ciranda de Pedra me pegou mais, mas o As Meninas é um livro excelente, que me lembrou muito Virginia Woolf, né? É um livro que conta a história de 3 personagens femininas universitárias na década de 70. Bom, o livro saiu em 73, mas eu acho que ele é mais ou menos aí desse período, né? Se não é da década de 70, final da década de 60, é o período da ditadura no Brasil. E elas vivem num pensionato administrado por freiras, elas fazem faculdades diferentes, são 3 meninas completamente diferentes e que se conhecem e se unem meio por essa circunstância do pensionato, né? Porque fica até meio difícil de acreditar que elas se tornariam amigas se não tivessem se encontrado ali. Tem a Lorena, que é uma menina mais bem nascida, vamos dizer assim, de situação financeira mais tranquila, uma educação clássica, é erudita, um pouquinho mais alienada, quase não sai do quarto, enfim, fica lá lendo poesia, ouvindo música o tempo todo, muito romântica, sonhadora. Tem a Leão, que é uma menina baiana. Parece que o livro não diz exatamente onde se passa, mas parece que é em São Paulo. A Leão é uma menina baiana. Ela faz parte da luta armada, né, contra a ditadura. E ela é mais assim engajada nos estudos de história e tudo mais. E nas questões sociais também. E a terceira personagem é a Ana Clara, que é uma menina que teve uma infância muito miserável, assim, a mãe pobre, vários padrastos violentos, muitos casos de violência contra ela e contra sua mãe, cresceu muito revoltada num ambiente muito hostil, e que hoje ela fica nesse sonho de encontrar um marido rico para não passar mais necessidade. E ela tem um problema sério com drogas, né? Com drogadicção. Então, assim, é uma das histórias mais tristes do livro. E então essas 3 meninas ali convivem no pensionato. O livro tem narradores múltiplos, né? Então ele é narrado de vários pontos de vista, além do ponto de vista das 3, de um ponto de vista de um narrador. Então são 4 pontos de vista, por isso me lembrou muito a Virginia Woolf.
Mas o livro me ofereceu menos dificuldade do que os da Virginia, né? Esses livros da Virginia de múltiplos pontos de vista, e aqui me veio à mente Mrs. Dalloway e As Ondas, me pareceram mais densos, mais herméticos um pouco do que As Meninas. Eu sei que nem todo mundo acha Mrs. Dalloway um livro difícil, eu na verdade tive uma certa dificuldade de entrar no livro, né? Mas depois acabei achando muito bom, e a minha reação com As Meninas foi muito parecido. Eu achei o início um pouco difícil de você entrar na história, porque As Meninas narra um período curto na vida das meninas também, parece que são alguns dias, assim como Mrs. Dalloway é um dia. Eu até li no pós-fácil que são 2 dias em As Meninas. Mas tem algumas coisas na narrativa que parecem negar isso, mas de todo modo são poucos dias. Então tem muito aquela narrativa do momento em que não acontece nada, que o personagem está sozinho, que o personagem está pensando, que o personagem está tendo desejos, anseios, está pensando na vida. Então assim como os livros da Virginia, tem esse lado mais psicológico, mais do pensamento, do fluxo de pensamento também. Mas o livro é muito bem construído, eu achei. Uma das coisas que eu achei mais incríveis no As Meninas é o trabalho da ambiguidade que a Lígia faz, porque ela faz o livro soar muito como vida real, porque muitas coisas a gente suspeita, mas não tem certeza. Ela não afirma nada claramente, é uma obra aberta, mas é uma obra aberta feita de um modo maravilhoso, assim, por isso soa muito como a vida também, e porque eu gosto muito desses livros que não tem a pretensão de te dar a resposta, né? Que eles exigem um pouco do leitor. O leitor tem que, de certa forma, criar ali o sentido junto com o livro. E isso acontece muito em relação aos fatos e em relação às próprias personagens, né? Essa ambiguidade, a gente desconfia de certas situações no livro, mas não tem certeza, não tem como ter certeza. E uma ambiguidade das personagens no sentido em que elas nos surpreendem, né? No momento crítico do livro, as personagens nos surpreendem muito, né, o que elas fazem. Esse livro tem um final assim muito forte, né? Ele vem como esse livro com esse tom muito de vida real, onde coisas importantes convivem com coisas menos importantes, né? Mas no fim acontece uma coisa muito louca. E o livro ganha assim, um fôlego, né? Então, assim, eu não posso dizer que me identifiquei totalmente com alguma personagem. Eu acho que se eu tivesse lido esse livro mais nova, eu teria me identificado um pouco com 2 personagens que são até bem diferentes, né? Acho que eu tenho um pouco de Lorena e um pouco de Leão. Mas hoje, mais velha, eu acho os personagens bastante ingênuas, né? Até porque elas estão ali meio que no fim da adolescência e início da idade adulta. Mas apesar de não ter tido nenhuma identificação muito forte, eu achei o livro muito bem construído. E esse livro ele tem uma questão interessante porque ele fala de sexualidade feminina, de um modo muito claro para um livro lançado em 73. Essa foi uma questão que a gente discutiu muito lá no clube do livro, né, no Leia Mulheres. Como esse livro não foi censurado, né? Ele é um livro que saiu durante a ditadura e que fala muito abertamente dessas questões de sexo, de perder virgindade, de sexo casual, de masturbação, enfim, e fala abertamente. E do ponto de vista da mulher, e um livro escrito por mulher, então assim, a gente fica se perguntando se por ser As Meninas e um livro de autora, isso passou despercebido. Não sei, porque o livro ganhou o Jabuti, né? Então ele não é um livro exatamente desconhecido. Mas foi uma coisa que surpreendeu muito. A admiração pela Lígia só cresce. Eu já sou muito apaixonada pelo Ciranda de Pedra. E o As Meninas só veio assim confirmar a boa impressão que eu tenho com a escritora. Preciso ler muito mais coisas dela ainda. Recomendo muito. Então fiz vídeo para as meninas, mas assim, recomendadíssimo, tá, gente? Pro projeto Lendo Ficções, eu li o Exame da Obra de Herbert Quain, o vídeo já tá gravado. Nesse momento em que eu estou gravando, ele não tá carregado, mas provavelmente vai estar quando esse vídeo aqui sair, então eu deixo o link aqui embaixo. E esse é mais um caso de ensaio sobre livros apócrifos. Assim como Pierre Menard e Clon Ukmarov Stertz, o Borges vai fazer
um texto que parece um ensaio, né? Aqui é como se fosse um epitáfio literário desse escritor Herbert Quinn, que não existe. É uma invenção do Borges. E o Borges vai comentar, após a morte desse escritor, o Borges vai comentar a obra dele com ênfase em 4 livros. E o Borges vai aproveitar para fazer uma grande piada com a sua própria obra, porque o Herbert Quinn, de certa maneira, é um simulacro dele mesmo. E todos os livros que o Borges comenta do Herbert Quinn, as características, pelo que eles se distinguem, tem o que da obra do próprio Borges, né? Então isso está mais claro no vídeo, tá? Quem quiser saber, dá uma olhada lá. Mas tem bastante ironia e piada nesse conto, e que, como os contos do Ficções, né, retomam questões já trabalhadas, né? O Ficções tem todo esse espelhamento interno em que um conto fala do outro, faz menção ao outro, resgata temas do outro, enfim. Borges me fascinando como sempre. Bom, foram essas as leituras de abril. Maio provavelmente vai ser um mês fraco de leituras, porque eu não só vou tirar férias, como vou viajar, né? Nessa primeira semana de maio eu já não li nada, então viajando devo ler menos ainda. Mas a gente se vê, se eu conseguir ler qualquer coisa eu volto no próximo mês pra dizer o que eu andei lendo, tá bom? Me contem o que vocês leram, se vocês já leram alguns desses livros aí que eu citei, e quais foram as melhores leituras, as leituras mais marcantes de abril pra vocês. Beijos e até a próxima. Tchauzinho.